ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde volte a divulgar os dados diários da pandemia da Covid-19, inclusive no site do Ministério. Em sua decisão, o ministro destacou que o status constitucional da publicidade e da transparência resulta na obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações necessárias à sociedade. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos trazer os detalhes dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E você vai ver também. Ministro do Superior Tribunal de Justiça autoriza a entrada no Brasil de casal norte-americano que tem filho residente no país. Os dois, com idade acima de 85 anos, argumentaram que não tem outro núcleo familiar nos Estados Unidos e nem pessoas que possam ampará-los durante a pandemia. Tribunal Superior Eleitoral julga hoje ações contra o presidente Jair Bolsonaro e vice Hamilton Mourão. E ainda, após uma década, os avanços da lei da ficha limpa é o que você vai ver na segunda reportagem da série produzida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ela correspondeu a uma imensa demanda da sociedade brasileira por integridade, por idealismo e por patriotismo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde volte a divulgar os dados relativos à Covid-19 de forma integral. Segundo Alexandre de Moraes, a mudança na divulgação pode trazer vários prejuízos à sociedade e ofensa ao princípio da publicidade, que está previsto na Constituição Federal. A decisão liminar foi no pedido feito pelos partidos Rede Sustentabilidade, Comunista do Brasil e Socialismo e Liberdade. Eles alegaram que a mudança sem justificativa na forma de apresentar os dados de contaminados e mortos pela Covid-19 dificulta a implementação de políticas públicas para o combate à doença e o acompanhamento pela população do avanço da contaminação. A ação chegou ao Supremo Tribunal Federal porque até a última quinta-feira, 4 de junho, o Ministério da Saúde divulgava dados integrais de casos de Covid-19 no país desde o primeiro registro da doença e das últimas 24 horas. Mas no fim de semana o governo mudou a forma de divulgar o balanço e excluiu informações como o número acumulado de mortes e de contaminação pela doença. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a gravidade da emergência causada pela pandemia exige das autoridades brasileiras em todos os níveis de governo a efetivação concreta da proteção à saúde pública com a adoção de todas as medidas possíveis para apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. O ministro ressaltou que a Constituição da República consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade. O ministro afirmou ainda que uma interrupção abrupta da coleta e divulgação de dados coloca em risco a manutenção da análise da série histórica da evolução da pandemia no Brasil, e deu provimento parcial ao pedido dos partidos para determinar que o governo volte a divulgar os dados como antes. Ele lembrou que os dados vinham sendo fornecidos até o último dia 4 de junho, permitindo as análises e projeções comparativas necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e permitindo à população o pleno conhecimento da situação de pandemia. Por causa da urgência, Alexandre de Moraes ainda determinou que o advogado-geral da União preste informações que entender necessárias em até 48 horas. Após esse prazo, o processo deverá voltar ao ministro para que ele analise os outros pedidos feitos pelos partidos. E com a autorização da Justiça, a Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União, deflagrou na manhã de hoje a Operação Cobiça. A ação tem como objetivo apurar fraudes em licitações na saúde em 6 municípios do Maranhão e na capital. Cerca de 60 policiais federais cumpriram 3 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão.
Durante a investigação, foram verificados indícios de superfaturamento na compra de máscaras de proteção feitas pela Secretaria Municipal de São Luís e possíveis fraudes em processos licitatórios das empresas revendedoras de produtos hospitalares em outros municípios do estado, inclusive com contratos fechados após dispensa da licitação. A Justiça também autorizou o bloqueio de contas dos investigados, no valor de R$ 2.306.600. Os investigados vão responder por crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, fraude em processo licitatório, superfaturamento de bens e associação criminosa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou um habeas corpus coletivo e suspendeu a prisão por dívida de pensão alimentícia. O repórter Gabriel Ciafrei tem os detalhes. A quarta turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que, enquanto durar a pandemia do coronavírus ou então estado de emergência na saúde pública de todo o país, as prisões por dívidas relacionadas à pensão alimentícia estão suspensas. A decisão é válida desde o início deste mês. Com isso, juízes das varas de família não vão poder determinar prisões ou cumprimento de mandados judiciais. Além disso, não vão poder analisar novos casos que cheguem ao Poder Judiciário. O processo está em segredo de justiça. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que apure indícios de irregularidades no remanejamento de recursos do programa Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Na semana passada, o governo transferiu quase 84 milhões de reais do caixa do Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação. Em nota, o governo justificou que foi feito um remanejamento de verbas sem prejuízo ao Bolsa Família. O orçamento do programa teve sobra de recursos porque muitas pessoas deixaram de pegar o benefício para receber o fundo emergencial de R$ 600. Mas, para o Ministério Público, a transferência do dinheiro que sobrou no Bolsa Família para pagar despesas que não sejam relacionadas à pandemia tem indícios de irregularidades. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, autorizou o ingresso de um casal norte-americano que tem filho residente aqui no Brasil durante a pandemia da Covid-19. O casal de idosos tem um único filho, um americano que mora no Brasil há mais de 20 anos e é casado com brasileira nata. Depois de ter o pedido de ingresso no país negado pelo Ministério da Justiça, eles entraram com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Os dois, com idade acima de 85 anos, argumentaram que não tem outro núcleo familiar nos Estados Unidos e nem pessoas que possam ampará-los durante a pandemia. Na decisão que concedeu o habeas corpus, o relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, levou em consideração a questão humanitária e a demonstração de que o casal depende de cuidados especiais da família no Brasil. O ministro ressaltou ainda que a restrição de entrada no país durante a pandemia da Covid-19 não se aplica ao estrangeiro que seja cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro. E neste caso, o casal faz parte desta exceção, já que são pais por afinidade da esposa brasileira do filho, como prevê o Código Civil. Apesar da autorização, o ministro determinou que sejam observados todos os procedimentos de segurança sanitária, como a apresentação de exames da Covid-19 e a quarentena obrigatória na chegada ao Brasil. E veja no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral julga hoje ações contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice Hamilton Mourão. Os detalhes daqui a pouquinho, continue com a gente. A Constituição Federal adota como princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e a cidadania, o que passa a nortear a interpretação de todas as regras no país. Para a população feminina, o texto constitucional foi fundamental na igualdade social entre homens e mulheres, além de dar visibilidade à violência dentro dos lares. O Tribunal Superior Eleitoral deve continuar nesta terça-feira o julgamento de duas ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice Hamilton Mourão. E quem explica para a gente agora melhor o que é essa classe processual é a reportagem que você vai ver agora. A ação de investigação judicial eleitoral, a AIJE, está prevista em lei complementar.
pode ser apresentada por coligações, candidatos, políticos ou pelo Ministério Público Eleitoral. A AIJ é usada para investigar abuso de poder político ou econômico, uso indevido de meios de comunicação ou desvios, por exemplo. Ao contrário de outras classes processuais, ela permite a produção de provas. A Justiça Eleitoral tem várias ações que são muito céleres e muito rápidas, então a produção de prova é só aquela documental que é apresentada na inicial ou na contestação. Mas a AIJ, como envolve temas que podem resultar na cassação do registro, na cassação do diploma ou na declaração de inelegibilidade, ela é uma ação que precisa ter uma maior segurança. Então as partes podem, na inicial, juntar todas as provas e requerer a produção de outras. As relatorias das AIJs não são sorteadas. Em caso de eleições municipais, a competência é do juiz eleitoral. Na maioria dos casos restantes, o relator é o corregedor regional eleitoral. A exceção acontece em pleitos presidenciais, quando o corregedor geral eleitoral é o responsável por relatar a ação. A AIJ ela pode ser protocolada a partir do momento em que é requerido o registro de candidatura. Mas veja, ela pode ser proposta apenas contra os candidatos, mas ela pode envolver fatos que ocorreram antes do registro de candidatura. Quando ali nós estamos chegando, a candidatura normalmente é 15 de agosto. Se a pessoa comete um abuso de poder econômico, um abuso de poder político durante o ano da eleição, e esse abuso tem uma correlação com a eleição, no momento em que ele pede o registro, o Ministério Público, as coligações, os partidos adversários podem entrar com ação de investigação judicial eleitoral, mesmo que aqueles fatos sejam anteriores. Ao fim de uma AIJ, o candidato pode sofrer punições graves. Entre as penas estão a declaração de inelegibilidade e a cassação do registro ou diploma. Por exemplo, quando há uma disputa em chapa e o prefeito comete um abuso e o vice-prefeito não sabia de nada, não cometeu nada, mas como é uma chapa única, quando você tem uma anulação da eleição, os dois têm que ser cassados. Mas o prefeito, porque ele cometeu os fatos, ele cometeu a irregularidade, ele além de cassado, ficará inelegível. Bom, e depois dessa explicação, vamos saber agora quais foram os argumentos usados para que essas ações chegassem ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão, são acusados de serem beneficiados por ataques a páginas no Facebook durante a campanha de 2018. O Tribunal Superior Eleitoral começou a analisar as ações em novembro do ano passado. Nos processos, coligações adversárias afirmam que a página Mulheres contra Bolsonaro, com 3 milhões de pessoas, foi hackeada em setembro de 2018 e teve o nome alterado para Mulheres com Bolsonaro. Dizem ainda que o perfil oficial de Bolsonaro no Twitter divulgou uma foto da página com o nome alterado, o que comprovaria a participação do então candidato no ataque. O relator do caso aqui no TSE, ministro Og Fernandes, votou pelo arquivamento das ações de investigação judicial eleitoral. Para o ministro Og, a ligação dos ataques com Bolsonaro e Mourão não ficou comprovada. Após o voto do relator, o ministro Edson Fachin pediu vista do processo. Bom, e outras 6 ações de investigação judicial eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão correm no Tribunal Superior Eleitoral. Uma já foi julgada improcedente pelo plenário e agora o tribunal analisa embargos de declaração referentes ao processo. Uma ação diz respeito à utilização de propaganda feita por outdoors em ao menos 33 cidades. 4 ações acusam Bolsonaro e Mourão de realizar disparos em massa de mensagens de WhatsApp. E o presidente da Corte Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice Luiz Edson Fachin, eles se reuniram com os líderes do Congresso. Os 4 conversaram sobre o futuro das eleições municipais durante a pandemia do novo coronavírus. Foi uma reunião com foco na saúde dos brasileiros. Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte Eleitoral, comentou com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, que nas 2 últimas semanas conversou com 8 especialistas em saúde, entre eles epidemiologistas e infectologistas. Barroso afirmou que há um consenso entre eles sobre a necessidade do adiamento das eleições municipais, ainda que por algumas semanas. Uma possibilidade de que o primeiro turno, até então previsto para o dia 4 de outubro,
seja remanejado para ocorrer entre a segunda quinzena de novembro e o início de dezembro. A definição, porém, é uma decisão política, como fez questão de destacar o ministro Barroso. Quem vai bater o martelo é o Congresso Nacional. Isso porque, de acordo com a Constituição Federal, a eleição deve ocorrer sempre no primeiro domingo do mês de outubro. Portanto, para que haja qualquer alteração nesse sentido, é preciso que seja feita uma emenda constitucional. Tanto o TSE, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, compartilhamos a mesma preocupação, que é resguardar a saúde da população e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento desse rito importante da democracia. Para que todos possamos ter as mesmas informações, sem nenhum tipo de assimetria, a pedido dos presidentes da Câmara e do Senado, eu vou organizar uma videoconferência na próxima semana com todos os médicos, epidemiologistas, sanitaristas e infectologistas com os quais me aconselhei, para uma reunião da qual participarão os líderes partidários, para que todos possamos compartilhar as mesmas informações e tomar a melhor decisão para o interesse público. A expectativa é de que, a partir do encontro, Maia e Alcolumbre deem andamento à análise das propostas sobre o adiamento das eleições municipais. E no caso de o dia da disputa eleitoral ser adiado, também haverá a necessidade de mudar outras datas que são vinculadas ao pleito. E na segunda reportagem da série sobre os 10 anos da Lei da Ficha Limpa, você vai ver que no início da década de 1990, uma lei já começava a criar um certo rigor na candidatura dos fichas sujas. Mas foi em 2010 que tudo ficou mais claro com a Lei da Ficha Limpa. E de lá para cá foram muitos os avanços. O ano era 1990. A promessa de grandes mudanças no país pulsava com a posse do então presidente Fernando Collor de Mello, do PRN de Alagoas. Com uma forte campanha de caça aos marajás, uma referência aos funcionários e políticos com altos salários e com a ideia de combater a inflação que na época beirava os 80% ao mês, o presidente caiu no gosto do povo. No mesmo ano de sua posse, foi aprovada a Lei Complementar número 64, que tratava da inelegibilidade dos políticos. E foi justamente por causa dela que Fernando Collor de Mello ficou 8 anos sem poder se candidatar. O motivo? Corrupção. A norma veio também para auxiliar o eleitor na hora da votação. Ela ajuda e ajuda muito, porque ela reduz o espaço de atuação dessas pessoas que já têm algum comprometimento com a justiça eleitoral, algum comprometimento com a improbidade administrativa, um comprometimento com a corrupção. Você tem um processo um pouco mais justo, onde um candidato concorre com o outro nos mesmos termos, pelo menos nesse sentido. Ela é um pilar da legislação eleitoral muito forte, porque ela tem ali dentro dos seus artigos tanto previsões de direito material, regras de inelegibilidade, quanto ela tem a previsão também do direito processual eleitoral. Esse foi um marco importante para que as irresponsabilidades diante do poder público não ficassem impunes. 20 anos mais tarde, em 2010, o tema inelegibilidade ganhava uma nova cara. Inovações, atualizações com uma nova lei complementar, a Lei da Ficha Limpa. O povo já estava absolutamente cansado dessa seara de desmandos na cena política e rompendo, por assim dizer, uma letargia bastante resiliente, ele partiu para a elaboração legislativa. Tanto que, no Brasil, as últimas leis de iniciativa popular têm sido em matéria política. Então, essa lei se reveste de um simbolismo muito forte, porque ela revela o despertar de um sono profundo de rejeição com esse estado de coisas de deterioração na cena política. Por iniciativa popular, em 2010, a voz do povo era confirmada pelo Poder Legislativo. Ficou definido que,
se tornam inelegíveis os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A grande inovação veio em 2014, por uma consulta feita pelo então deputado Maurício Lessa, do PR de Alagoas. Em sessão administrativa, o tribunal definiu que o termo inicial da contagem da inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa deve ser a data da eleição. Outra mudança importante veio em 2017. O Supremo Tribunal Federal definiu ser válida a aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade aos que tinham sido condenados pela Justiça Eleitoral por abuso do poder econômico ou político antes da edição da Lei da Ficha Limpa. São avanços que fazem da nossa democracia uma justa tentativa em favor do cidadão e do que é certo. E ela correspondeu a uma imensa demanda da sociedade brasileira por integridade, por idealismo e por patriotismo. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior do Trabalho estabelece que as férias pagas e não usufruídas por um empregado devem ser quitadas de forma simples. Os detalhes daqui a pouquinho no próximo bloco, com outras notícias do Poder Judiciário. Até já. A Constituição Federal de 1988 foi marcada por ampla participação social. Chegou-se, então, ao resultado considerado referência em democracia e garantia de direitos das populações históricas e socialmente prejudicadas. E hoje tem sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na pauta, ações penais contra ex-deputados e senador supostamente envolvidos em crimes apurados na Operação Lava Jato. Quem tem os detalhes é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O destaque da pauta da segunda turma do STF são as ações penais envolvendo políticos. Os ministros devem retomar o julgamento de uma ação penal que apura um suposto esquema criminoso revelado em um acordo de colaboração premiada no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com a acusação que é feita pelo Ministério Público Federal, o ex-deputado federal Aníbal Gomes e o engenheiro Luiz Carlos Batista Sá são acusados de ter recebido vantagens indevidas para intermediar um acordo na Petrobras. O ex-deputado teria oferecido R$800 mil ao diretor de abastecimento da Petrobras para facilitar as negociações. O ministro Edson Fachin, que é o relator deste caso, e também o revisor ministro Celso de Mello, votaram pela condenação dos réus pelos crimes de corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro, mas absolveram o ex-parlamentar da acusação de corrupção ativa. Os dois também foram absolvidos por falta de provas em relação à parte da acusação no que diz respeito a condutas de lavagem de capitais. Na pauta, consta também uma denúncia em que a Procuradoria-Geral da República acusa o ex-senador Waldir Raupp, juntamente com seus ex-assessores parlamentares, da suposta prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-parlamentar teria solicitado e recebido R$500 mil em razão da sua função pública para financiar sua campanha à reeleição ao Senado no ano de 2010. O deputado federal Wander Loubet também pode ser julgado hoje. Ele e mais 2 réus foram investigados na Operação Lava Jato e são acusados de vários crimes, como corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. De acordo com o Ministério Público Federal, houve recebimento e também ocultação de valores ilícitos relacionados a esquema na BR Distribuidora. Além desses processos, há 2 recursos que devem ser analisados pelos ministros. Um deles foi apresentado pelo ex-deputado federal Eduardo Cunha, argumentando que deveria ser julgado pela Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Por isso, ele pede a anulação do processo criminal que corre contra ele na 13ª Vara Federal de Curitiba.
Bom, eu acabei de fazer para vocês um resumo da pauta da sessão de julgamentos da segunda turma. E lembro que a sessão da primeira turma foi cancelada. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu que as férias pagas e não usufruídas por um empregado devem ser quitadas de forma simples. Isso para evitar o triplo pagamento do mesmo período. O caso teve início em uma ação ajuizada por um gerente de vendas no Paraná. De acordo com a reclamação trabalhista, ele recebeu as férias, mas como não conseguiu usufruí-las, pediu o pagamento em dobro de 6 períodos de férias, acrescidos do terço constitucional. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região decidiu pelo pagamento em dobro de 20 dias de férias relativas a todo o contrato de trabalho. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O entendimento da quinta turma do TST foi de que nos casos em que o pagamento é feito dentro do prazo legal, mas as férias não são usufruídas, a quitação deve ser feita de forma simples, acrescida do terço constitucional. Os ministros citaram ainda o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê o pagamento dobrado. A decisão foi unânime. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Obrigada pela companhia. Até amanhã.